No centro da nossa conversa de hoje, tem um conflito, sabe? Um que parece quase impossível de resolver. Pensa assim: de um lado, o atleta de elite. O corpo dele é uma ferramenta, quase um projeto científico. Tudo medido: nutrição, hidratação, uma máquina que precisa de combustível constante. E do outro, uma prática religiosa de uma disciplina imensa. Uma que exige jejum completo do nascer ao pôr do sol, sem comida e, o que é ainda mais crítico, sem água. Como é que essas duas coisas podem coexistir? É o choque de mundos, assim, fascinante. O da ciência do esporte, que busca o controle total do corpo, e o da fé, que propõe uma disciplina completamente diferente, que vai além do físico. E o campo de futebol virou o laboratório onde esse choque acontece ao vivo. O Ramadã no futebol de alto rendimento. E a nossa análise hoje parte de um artigo que mergulha nisso, começando com um caso bem específico aqui no Brasil, para a gente entender como o esporte global está se adaptando. A nossa missão é entender os desafios, as soluções e, o que tudo isso revela sobre esporte, ciência e fé. Ok, vamos analisar isso. E talvez seja bom, antes de tudo, dar um contexto rápido do que é o Ramadã, né? Boa, por favor. É o mês sagrado do Islã. Nesse período, os muçulmanos praticam o jejum, que é um dos 5 pilares da religião, e na prática isso significa não comer e não beber nada do amanhecer ao anoitecer. É um tempo de oração, reflexão. O desafio físico já é brutal para qualquer um. Agora, para um atleta profissional, isso é levado ao extremo. A falta de água durante o dia, com esforço físico intenso, é um risco gigantesco. E esse risco gigantesco apareceu de forma bem concreta no Grêmio, que é o ponto de partida do nosso material de hoje. A fonte nos apresenta o jogador Francis Amuso. O artigo descreve ele como um dos raros jogadores que seguem o Islã em atividade no Brasil. O que, por si só, já torna o caso dele uma novidade por aqui, né? Algo pra gente observar. E esse é um ponto importante que o artigo levanta. Não é algo novo para o jogador em si. Ele já fazia o Ramadã quando jogava na Europa, no Anderlecht da Bélgica. Ele já tem essa experiência de equilibrar as duas coisas. A novidade é o contexto, é o futebol brasileiro. Isso, e o que cria tensão na história é o timing. A chegada dele no Grêmio ano passado foi bem no início do Ramadã. E a fonte destaca uma preocupação bem específica do clube. Um jogo contra o Juventude, marcado para as 6 da tarde. Que é o pior horário possível, né? O pior, porque é um pouco antes do pôr do sol, quando ele finalmente poderia quebrar o jejum. Ou seja, ele ia entrar em um campo, no auge do desgaste, com o corpo no limite. O que é fascinante nisso é justamente esse choque que a gente falou. Um calendário religioso de séculos batendo de frente com o cronograma de um campeonato. De repente, a condição do Amuzu vira, como a fonte diz, um ponto de atenção para a comissão técnica. E não é uma questão de vontade do atleta, é fisiologia pura. O treinador fica com um dilema, né? Como avalia o estado real dele? Quanto tempo ele aguenta? Vale a pena escalar? É uma condição baseada na fé do atleta. E embora o caso dele seja descrito como raro, não é o único. O artigo lembra que o Corinthians também contratou um jogador muçulmano, o marroquino Zakaria Labiade. Isso mostra que, mesmo que devagar, essa é uma realidade que está chegando e os clubes brasileiros vão ter que aprender a lidar. Sem dúvida. É a globalização do esporte. O que antes era uma realidade quase só dos clubes europeus, com elencos cheios de estrangeiros, agora começa a se espalhar. E isso força os clubes a saírem da zona de conforto cultural deles. Eles precisam desenvolver novas competências que vão muito além da tática. Vão para a nutrição, para a gestão humana. Ok, então no Brasil a gente vê os clubes começando a lidar com isso de forma mais reativa, como um ponto de atenção. Fico pensando na Europa, onde eles já têm elencos assim há décadas. Eles já devem ter passado dessa fase, né? Como é que eles lidam com isso lá? Exatamente. Lá a conversa já está em outro nível. E o artigo dá 2 exemplos excelentes, que mostram o espectro de soluções, do pragmatismo até a sofisticação científica. É aqui que fica muito interessante. O primeiro exemplo é da Premier League, o campeonato inglês.
Confesso que eu não sabia disso e achei impressionante. A fonte descreve que os jogos são interrompidos. É isso mesmo, eles param o jogo. Param o jogo. É algo que vem acontecendo nos últimos anos. Quando o sol se põe, se tem jogador muçulmano em campo, o árbitro é orientado a achar uma pausa natural no jogo. Um lateral, uma falta e permitir uma interrupção de 1 ou 2 minutos. Aí os atletas correm para a beira do campo, pegam água, energéticos, tâmaras, géis, o que for preciso para uma reposição rápida. Nossa, isso é poderoso. Imagina a cena, estádio lotado, jogo a 1000 por hora e de repente tudo para por 1 minuto para um jogador poder exercer a fé dele e cuidar do corpo. É um sinal de respeito tremendo. É um sinal de respeito, mas é também, como você disse, uma medida extremamente inteligente do ponto de vista do negócio. Como assim? Primeiro, é saúde. Permitir essa hidratação rápida reduz o risco de lesões. É proteger o ativo que é o jogador. Segundo, é justiça competitiva. Garante que o atleta possa repor as energias para competir em um nível mais próximo da igualdade. Faz todo sentido. É uma declaração de inclusão, claro, mas tem um lado pragmático brutal. A Premier League é um negócio bilionário. Eles não podem ter suas estrelas rendendo menos ou se lesionando por uma questão que tem uma solução. Tão simples, né? Exato. É o ponto onde o respeito e o pragmatismo se encontram. A Liga entendeu que adaptar a regra um pouquinho não só acomoda a diversidade, mas preserva a qualidade do espetáculo. É uma solução ganha-ganha. Ok, então a Inglaterra nos dá o exemplo da adaptação da regra. Mas a Espanha, com o Real Madrid, mostra um outro nível. A fonte chama de planejamento especial, quase um projeto científico. E a lista de nomes mostra que não é pouca coisa. Rüdiger, Mendy, Brahim Dias, Arda Güler são jogadores importantes para o time. E aqui a gente vê a ciência não como inimiga da religião, mas Como uma aliada. o Real Madrid usa todo o conhecimento que tem para construir uma ponte entre a performance e a devoção. O plano deles, que o artigo detalha, é uma aula de fisiologia e nutrição. Ele se baseia em 3 pilares para gerenciar o Ramadã. Vamos detalhar isso, porque o nível de cuidado é impressionante. Qual é o primeiro pilar? O primeiro é a refeição antes do amanhecer, o suhur. A chave aqui não é a quantidade, mas a qualidade. Os nutricionistas montam um cardápio específico para cada um, rico em carboidratos complexos, proteínas de digestão lenta. Ah, entendi. É como abastecer o carro com combustível de queima lenta para a energia durar o máximo de tempo possível durante o dia. Não é um pico de energia, é uma liberação gradual. A analogia é perfeita. É exatamente isso. O segundo pilar é a refeição que quebra o jejum ao pôr do sol, o iftar, e aqui a lógica é a oposta. Reposição rápida. Exato. Reposição rápida e eficiente. Geralmente começa com tâmaras e água, que já dá um pico de glicose e hidratação, e logo depois entram carboidratos de absorção mais rápida e proteínas para começar o reparo muscular o quanto antes. Ok, então temos a energia de longa duração antes de o sol nascer e a recuperação expressa quando ele se põe. Imagino que o grande desafio que sobra é a hidratação, certo? Porque não adianta beber 5 litros de água de uma vez. Exatamente essa é a questão-chave. E é o terceiro pilar. A hidratação intensificada e estratégica durante a noite. Talvez seja a parte mais crítica. Um atleta de elite perde litros de suor num treino. O plano do Real Madrid estabelece metas de ingestão de líquidos e eletrólitos que são distribuídas por todo o período da noite. Não é só água, sabe? São bebidas com sódio, potássio, para garantir a reidratação celular. É um processo monitorado. Espera, então o que o Real Madrid está fazendo não é só uma dieta, é quase uma redefinição da relação do clube com o atleta. Eles estão usando a ciência não para ignorar a fé do jogador, mas para viabilizá-la em altíssimo nível. Isso é uma mudança de mentalidade gigantesca. É uma mudança de paradigma. O clube não está só permitindo que eles jejuem. Ele está investindo recursos, tempo, conhecimento para criar uma estratégia proativa. É a ciência a serviço da fé. Eles entendem que o bem-estar mental e espiritual do jogador, que vem da prática da fé dele, também é um componente da performance. Um jogador em paz é um jogador mais focado, né?
Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta essas peças, o que a gente aprende? A gente começou com essa tensão, esse conflito, e vimos um espectro de respostas, da preocupação pontual no Brasil, para as pausas na Inglaterra, até esse planejamento científico quase futurista na Espanha. A análise final que a gente pode tirar é que esses exemplos contam a história da globalização do futebol. O esporte deixou de ser um bloco cultural único, se é que algum dia foi. Hoje, ele é esse campo global onde diferentes culturas, tradições e crenças se encontram. Às vezes elas batem de frente, mas nos melhores casos, como esses que a gente viu, elas aprendem a coexistir. O que começa como um problema logístico, o que eu faço com o meu jogador em jejum, acaba virando um catalisador para a inovação. Inovação em que sentido? Em vários níveis. Inovação científica, como a do Real Madrid, com planos nutricionais que talvez até ajudem outros atletas no futuro. Inovação nas regras, como na Premier League, que mostra que as regras não são sagradas. E talvez o mais importante, inovação na gestão de pessoas. Força os clubes e as comissões técnicas a serem mais empáticos, mais flexíveis, a entenderem o atleta como um ser humano completo, e não só uma máquina. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como as instituições esportivas em geral, não só o futebol, podem evoluir para acomodar a diversidade dos seus atletas de uma forma que seja autêntica e eficaz. É um microcosmo perfeito. Mostra que é possível achar soluções quando existe respeito, conhecimento e vontade. Mostra que a diversidade, em vez de ser um problema, pode ser um motor para o esporte se tornar mais inteligente, mais humano. Uma análise que conecta todos os pontos de forma brilhante. Muito obrigada. E eu que agradeço. E se me permite, tem uma reflexão final, que o material me provocou. Algo que vai um pouco além do que está escrito. Claro. A gente analisou as adaptações estruturais dos clubes, das ligas. A fonte detalha os planos, as pausas nos jogos, que são as soluções que a gente vê. Mas isso me fez pensar numa coisa que o texto não aborda. A dinâmica humana invisível dentro do vestiário. Como são as conversas entre o jogador em jejum e os colegas que não jejuam? E com a comissão técnica? Que tipo de comunicação, de curiosidade e, acima de tudo, de empatia são necessárias ali dentro para garantir que a fé de um seja respeitada sem comprometer o objetivo do time? A verdadeira integração talvez não esteja só nos planos nutricionais, mas na qualidade dessas conversas que acontecem longe das câmeras. É aí que a cultura de um clube é realmente testada.